Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Tem um vídeo, não, é muito antigo. Não, eu não lembro também, na verdade, mas tem. Que fala sobre visão de consciência e visão de mente. E esse vídeo talvez seja um dos mais importantes que eu tenho. Um dos mais marcantes. Não sei se foi muito assistido, se teve muitos likes ou não, se foi muito criticado ou não. Não lembro, mas é um vídeo já que tem algum tempo. E eu vou retomar esse assunto hoje para atualizar um pouquinho ele, trazer um pouquinho mais essa questão que eu acho importantíssima. Importantíssima. Muitas vezes, quando a gente se depara com aspectos espirituais, vivências energéticas, ayahuasca, reiki, meditação, vivências, as mais variadas que a gente encontra uma palavra que se diz renda-se, entregue-se. A minha racionalidade não permite isso. E eu sou muito cuidadoso em falar esse tipo de coisa quando eu estou nessas vivências com essas pessoas, porque isso não é muito bem aceito. As pessoas encaram como uma pessoa que eu seja, pensam que eu sou uma pessoa orgulhosa, pensam que eu sou uma pessoa racional demais, materialista, falta de fé, gera uma série de conflitos. Então eu até evito de entrar nesses debates porque são complicados e nem sempre são produtivos. A gente precisa pensar o que é esse renda-se, o que é esse entregue-se. Quem se rende, quem se entrega e a que se entrega. Certo? Porque rendição, aceitação, só vem com conhecimento. Só vem com a compreensão, o entendimento da coisa. Senão não vem. É falso. É ilusão. É sonho. É sono. Não é esperto. E como é que isso se insere na questão visão de mente, visão de consciência? Eu penso que a gente tem como possibilidade duas coisas. Uma mais manifesta e uma outra mais potencial. A mais manifesta é a visão da mente, que é uma visão que eu digo que ela é horizontal. Certo? E fisicamente você tem a melhor metáfora para isso, que você olha, você tem uma parede, tem uma casa, tem uma floresta, tem uma árvore, tem um carro, tem uma roupa na pessoa. Então você tem uma visão limitada, você tem uma visão parcial, você tem uma visão pontual da coisa. Certo? Você tem uma visão limitada pelos seus condicionamentos, pelas suas crenças, pela sua cultura, pela época. Você tem uma visão limitada da coisa porque você não consegue enxergar um grande contexto, você enxerga aquele momento ali. É pontual porque também é aquele momento, você não sabe o que causou aquilo. Você não sabe que linha de tendência que trouxe, que manifestou aquilo. E nem sabe o que vai derivar daquilo depois. Então é muito pontual. Você pode subir numa montanha, você vai abrir sua visão, mas aí você às vezes ganha em amplitude e perde no foco. Então é muito limitado também. E você não enxerga tão longe, com precisão, com detalhe. Então você não consegue. Você olha na rua um homem bonito, alto, de terno, imponente, peito estufado, cabeça erguida. Você diz, eu quero ser assim. É esse o meu objetivo. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa com dinheiro, com cultura, com inteligência, com beleza. É isso que eu quero. Mas você não sabe nada daquela pessoa. Você está vendo aquele momento, aquela fotografia. Muitas vezes, e não raras, aquela pessoa é uma imagem a ser vendida. Ela é uma ilusão. Ela não existe.
Tem umas cenas fantásticas, né, que a gente vê pela internet, tem uns filmes também. Acho que no filme do Gato, que aparece um ator de Hollywood muito, muito legal, muito bonito, ele bem apessoado e tudo. E ele chega em casa e ele tira uma cinta assim, ele bota aquela barriga para cima e fica gordo, fedorento, né? E às vezes a gente vê também nas mulheres, né, sutiãs imensos que dizem que ela tem um seio grande, enchimento na bunda, né, no bumbum, enchimento na perna, enchimento na cintura, aquela cinta apertando porque ela fica com a cinturinha certinha, como é o padrão hoje, e aí a pessoa tira tudo aquilo e mostra o que ela é. Nós não sabemos como a pessoa é. Quando a mente olha condicionada, a mente olha o que gosta e nega tudo aquilo que ela não quer ver. A gente olha com um olhar romântico às vezes, né? Tem um filme italiano muito interessante que um cara, acho que ele era motorista de ônibus, alguma coisa assim, e ele passa por um lugar e todo dia ele vê uma jovem. Ele acha ela linda, acha ela perfeita, ele se apaixona pela ideia dela, pela visão dela, né? Aí um dia ele toma coragem e vai falar com ela. Quando ela abre a boca ele não gosta. E aí acaba se envolvendo num acidente, alguma coisa assim, e ele tenta ajudar, e ele acaba conhecendo a vida dela, e um dia ele leva um amigo para ajudar ela, por uma razão que eu não lembro, e o amigo acaba tendo um caso com ela, e ele amava ela, mas a realidade que ele encontra naquela mulher não era o que estava na mente dele. Na mente dele havia uma ilusão. Essa é a visão de mente que nós temos. Por isso que a gente olha para as coisas no mundo, e a gente se assusta, tem medo, a gente fica enlevado com aquilo, a gente deseja aquilo, mas é uma aparência, é uma coisa pontual, é aquele momento. Essa visão limitada que a mente tem, ela não explica a realidade, você não entende a realidade com ela. Por que que aquela pessoa boa, certinha, aconteceu aquilo? Por que que aquela pessoa ruim, invejosa, criador de caso, teve sucesso e foi promovido e ganha tanto dinheiro? A gente não entende essas coisas, a gente não consegue. Você até tenta conhecer um pouco mais da vida da pessoa e não consegue entender por que razão ela fez aquilo. Pessoas hoje no planeta com dinheiro, com fama, com poder, com sucesso, se atiram em drogas. Gerações novas com potencial fantástico de realização se perdem nas drogas e nós não entendemos isso, nós não conseguimos compreender. A gente lança aquela velha e poderosa afirmação, a gente ergue as mãos para cima e diz: meu Deus, por que que acontece isso? Que Deus é esse que permite uma coisa dessas? A gente tenta transferir para a divindade, para um poder superior, que eles nos tragam alguma luz, que eles nos digam algum caminho, que eles nos mostrem por que está acontecendo. É karma. A maioria de nós entra devendo e sai devendo muito mais. A gente não recupera praticamente nada. Acho que há séculos que isso funciona assim. Cada vidinha que nasce devendo de alguma coisa anterior e já vai fazer tanta merda ao longo da vida que vai sair devendo mais ainda. Raríssimas passam sem cometer pecados terríveis. Nascemos do pecado. Essa é a visão da mente. Então essa visão não basta. Não basta quando? Importante. Essa visão é suficiente, ela é natural, ela é comum e ela se adapta muito bem ao sono, ao sonho que nós estamos vivendo, essa ilusão que a gente vive. Ela está perfeitamente adaptada e ela é necessária para que você sonhe. Senão você não sonha, aí você desperta. E a mudança dessa visão, ela é extremamente impactante no despertar. Porque certas coisas que acontecem quando você desperta vão requerer uma outra perspectiva. Eu sempre digo que quem está desperto, primeira regra essencial de quem está desperto, respeito
pelo outro, respeito pelo outro, respeito pelo outro, respeito pelo outro, respeito pelo sucesso e pelo fracasso, respeito pela saúde e pela doença, respeito pelo bem e pelo mal. Tem que ter respeito. Mas como é que você vai ter respeito por isso se você não entende, se você não compreende? Na visão da mente não funciona. Ela não explica, você não entende pela sua mente essas coisas todas. E aí você não consegue respeitar o outro. Você não consegue respeitar a dor do outro, a alegria do outro. Quando o outro alegre, você quer aquela alegria para si. É um respeito, é uma inveja. Quando o outro está doente, você quer empurrar ele para longe, porque te assusta, você não quer ser contaminado. A maioria das pessoas funciona dessa maneira. Inconscientemente, claro. Ninguém faz isso conscientemente. Quer dizer, alguns fazem conscientemente, mas são poucos, eu acho. Talvez mais ou menos. Mas, inconscientemente, a gente faz isso. É natural do ser humano. Se está dormindo, faz parte disso. É a visão da mente. Quero o bom e afastar o mal. Mas quando você desperta e você se confronta com isso, realmente você se confronta, você dá de cara com isso, você é praticamente esmagado por essa sensação, porque você tem que entender aquilo, você tem que respeitar, você não consegue ver uma maneira diferente que não seja respeitar. E aí, depois de algum sofrimento, é claro, para a maioria, todos nós passamos por isso, ou vamos passar por isso, você se depara com o que eu chamo de visão de consciência, que é uma visão vertical. E quando você olha de cima, você tem uma visão muito maior, muito mais ampla. Ainda com dificuldades, claro. Ainda com limitações, claro. Mas muito mais ampla. Então você consegue acompanhar uma vidinha. A visão da consciência é atemporal. Você acompanha no tempo o desempenho daquela vidinha. E aí, se você vê hoje uma pessoa sofrendo, você vê que isso é um resultado. Isso não é karma, isso não é pecado, isso não é punição. Isso é resultado de várias linhas de tendência que desembocam naquilo. Escolhas equivocadas, opções equivocadas, decisões, algumas certas, outras não, que vão desembocar naquele ponto ali que você está vendo. E na visão da consciência você consegue ver adiante até, para onde aquela tendência leva aquele ser. A visão da consciência é amoral. Ela não está presa na moralidade humana, mental, egóica. Então, se uma pessoa rouba, é invejosa, faz um monte de coisa aqui, mas ela toma certas decisões, ela tem sucesso lá adiante. E a consciência entende isso, percebe isso. Não está preocupada com a imoralidade ou a moralidade. Ela é a ética, como eu tenho falado, não está preocupada com ética ou antiética, com ecológico ou antiecológico. Ela tem uma visão mais ampla disso tudo. Não poderia deixar de ser diferente. Uma consciência, algo tão grandioso, não pode ser diferente disso. Não pode ser uma simples expansão da minha consciência natural, normal, lucidez humana, mente humana, ego humano, que simplesmente amplia. Mas amplia levando medo, levando culpa, levando ética ou antiética, moral ou imoral. Não pode isso. A consciência está além dessas coisas. Só que essa visão de consciência não é algo simples da visão de mente incorporar, porque ela traz elementos que vão contra a visão da mente. A mente não aceita o que é antiético, ou só aceita o que é antiético. Então, à medida que a pessoa desperta, ela vai se debater com essa visão de consciência. Vai haver um conflito entre a visão de mente horizontal e a visão de consciência vertical. E muitas vezes a gente perde tempo com isso. Até nomear a coisa adequadamente, até entender o processo adequadamente. A gente vê por aí diversas tentativas de fazer isso
presas a vínculos religiosos, presas a crenças, a condicionamentos, a visões parciais da realidade, que não ajudam de uma maneira mais ampla as pessoas. Quando, lá no começo eu falei sobre aceitar, sobre entregar-se, eu estava me referindo a essa consciência. A nossa consciência, a nossa mônada, a nossa alma, nosso espírito. Você não se entrega para Deus. Você não se entrega para Deus. Não existe essa possibilidade. Nós somos 8 bilhões. Cada um de nós uma individualidade. Existem mais de 100 bilhões de estrelas no universo. O ser que criou isso, que nós chamamos de Deus, está tão longe dessa realidade, ao mesmo tempo tão perto. Mais um paradoxo. Nós não nos entregamos para Deus. Nós primeiro, nós pequenininhos, nos entregamos para a nossa consciência, para a nossa mônada. E a nossa mônada, levando todas as vidinhas que ela tem, que se entregam para ela, se entrega para Deus. Então a gente precisa nomear isso. Eu vou me entregar para quem? Eu vou me entregar para Deus, Jeová, mas eu posso Alá, Buda, que alguns consideram Deus, seres iluminados, extraterrestres. Como é que eu vou me entregar para quem eu não sei? E por que aquele que eu estou nomeando é o verdadeiro? Por que o Deus cristão é verdadeiro? Por que o Deus dos muçulmanos é verdadeiro? Por que o Deus desse ou daquele é verdadeiro? Então a gente não consegue se entregar verdadeiramente. Agora, quando você se entrega para a sua alma, para a sua consciência, que é você mesmo, que há um processo de autoaceitação, aí você consegue se entregar. Porque aí você entende. E com a sua consciência você consegue se comunicar. Despertar é se aproximar tanto da sua consciência, é juntar tanto aquelas visões que parecem tão distantes, que é um entregar-se, e é um aceitar-se, e é um compreender. Você compreende isso. A mente consegue compreender. E compreendendo, ela consegue se entregar. Compreendendo, ela consegue aceitar. Então, essa visão de consciência, ela tem que ser trazida cada vez mais para dentro da visão da mente. Porque senão você não desperta verdadeiramente. Você fica preso, você fica no sonho do despertar, com as ilusões do sonho. O despertar verdadeiro vai levar você para onde? Para a sua consciência. Iluminar-se é voltar para a sua consciência de uma forma plena. É se integrar de novo, é se formar de novo. A mônada, que se dividiu em tantas partes, que usou sua energia tantas vezes para criar tantas vidinhas, precisa que tudo isso volte para ela cada vez mais iluminado. Não adianta ela pegar a vidinha de volta, a vidinha presa, limitada, brigando com ela. Porque a maioria das pessoas está brigando consigo mesmo. A maioria das pessoas não aceita a si mesmo. Já não gostam do próprio corpo, que dirá da sua consciência, que dirá das escolhas que a consciência faz, das opções que essa consciência coloca à disposição da gente. Ninguém aceita. No sono, ninguém aceita. No começo do despertar, nós entramos em conflito com isso. Porque nós sentimos esse chamado dessa volta, nós sentimos essa necessidade da integração com a consciência, mas a nossa mente vai resistir de tudo que é jeito. Porque se você der o nome de Deus para essa consciência, vão surgir as dúvidas. Mas que Deus é esse? Qual o nome dele? Onde é que ele está? Como é que ele permite? Não permite? Vem todo aquele blá 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 mental. Não deixa você seguir. Então a gente tem que conter um pouquinho esse blá 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 mental, esse mimimi emocional, e permitir que entre mais energia de consciência na gente, que é o despertar. Para que a visão de mente consiga perceber a visão de consciência e consiga haver uma integração entre as duas, para que o despertar realmente avance e funcione. É um divertimento.
mas é dolorido também, é solitário também, é desanimador também, mas é divertidíssimo. Nós crescemos muito assim. Consciência aproveita muito assim. Quando uma vidinha consegue chegar nesse ponto, consegue debater essas coisas, isso se espalha por todas as vidinhas daquela consciência. Isso se espalha pelas vidinhas ao redor. Efeito fantástico esse. Mas sem ação, sem querer mudar o outro, sem querer salvar o outro. Tudo vai fluindo. É uma excelente diversão, é um excelente caminho. É o único caminho que eu vejo para quem desperta realmente, para quem sai do sono. Abandonar esses detalhes culturais, esses detalhes de condicionamento, esses detalhes morais ou imorais, éticos, antiéticos, ecológicos ou não ecológicos, veganos ou não veganos, e por aí vai. Não tem como algo ser maior do que isso, se for só o melhoramento do que tem aqui. Mas esse amadurecimento psíquico, esse processo de despertar, é doloroso para a maioria, porque a mente resiste. A mente resiste todo dia. A minha mente resiste todo dia. Por mais inteligente que a gente seja, por mais que a nossa mente consiga fazer coisas maravilhosas, ela se encastela, ela se fecha em si mesma, ela se isola, achando que vai estar seguro, assim, que vai ser feliz, assim, que vai ser autossuficiente. Assim. Precisamos passar da visão de consciência, de mente, para a visão de consciência. Desculpem. E isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece por decreto, isso não acontece porque eu quero convencer você. Isso acontece porque você começa a ponderar dentro de você. Por isso que eu falo tanto, que eu compartilho as informações. Não quero convencer ninguém. Não quero entrar em debate com ninguém para convencer o outro. Não vou gastar minha energia, meu tempo, minha paciência. Não vou entrar nessa brincadeira. Não serve mais, não funciona mais. Convencer o outro não funciona. Compartilhar e deixar que o outro tenha vivência. Sim, porque aí você traz uma informação, não uma informação que você leu, que você pegou, que você copiou e colou. Não. Você traz uma informação que você vivenciou. Algo que você passou, que foi fruto de todas as suas atitudes ao longo de um tempo. E aí você compartilha aquilo. E as pessoas que têm alguma sintonia com aquilo, mesmo que seja uma sintonia de resistência, vão chegar naquela informação e vão começar a ponderar dentro de si. Vão, com certeza, reagir. Vão resistir. Vão achar empecilhos. Vão achar erros. Vão trazer exemplos e mais exemplos e mais exemplos. E todos se encaixam nessas duas visões, consciência e mente. À medida que você desperta, o conflito vai diminuindo. Ainda mais se você chegar a uma ideia dessas cedo no seu despertar. Vai acelerar o processo, porque você não vai ficar brigando tanto. A sua mente vai começar a perceber que a visão de consciência, essa visão vertical e mais aberta, mais ampla, realmente é valiosa. E você vai migrar para ela. E você vai aproveitar. Com toda certeza.